Quero convidar, irmãos, para todos abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Continuando a nossa série de pregações. Vamos à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 a seguir. Diz assim o texto da palavra de Deus. Apocalipse é fácil de encontrar porque é o último livro da Bíblia. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas todas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Amém. Esmirna, a igreja que nos ensina como um cristão pode ser fiel até as últimas consequências. Um dos propósitos do sofrimento humano é revelar quem é fiel a Deus ou quem é um conveniente entre os cristãos. E aqui nós vemos uma igreja pobre, sofredora, perseguida, caluniada, uma igreja espremida, mas uma igreja fiel e que só recebe elogios de Jesus. São 7 as igrejas do Apocalipse, 4 delas recebem elogios do Senhor e recebem críticas. Uma só recebe críticas e uma só elogios do Senhor, a saber, esta, a igreja de Esmirna. E é exatamente a igreja mais pobre e a mais sofrida. Não tem a ver com o fato de que, se você for pobre ou a igreja for pobre, ela estará mais perto do querer de Deus ou do amor de Deus do que se for rica. Não é isso, são outros princípios que fazem a igreja de Esmirna ter valores diferentes, que fazem com que receba somente elogios da parte do Senhor Jesus. Pois bem, o nome Esmirna significa mirra, uma erva amarga. Portanto, o nome da cidade muito tem a ver também com a igreja da cidade, uma igreja sofredora. E tudo que Jesus diz nessa carta tem a ver com a cidade, com a cultura da cidade, com a história da cidade e com a igreja. Por exemplo, vemos aqui uma igreja pobre numa cidade rica. Se Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Comentarista William Hendrickson, historiador, diz assim que era a cidade bela, era chamada de a coroa, ou também chamada de a flor da Ásia Menor. Tinha lá um monte chamado Pagos, onde ficavam as mansões, onde ficavam os templos, as melhores construções, e hoje sobrevive com o nome de Izmir, na Turquia. Alguns, passando por lá, vão ver o que restou da velha Esmirna. Vemos uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que também havia morrido e ressuscitado. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000. No ano 600 foi invadida pelo exército dos lídios e totalmente destruída. No ano 200 da era cristã foi reconstruída com beleza, requinte. E quando Cristo diz que a igreja estivera morta, que ele estivera morto, mas reviveu, os moradores de Esmirna, os membros da igreja de Esmirna sabiam muito bem o que Jesus estava falando. A cidade também tinha morrido e ressuscitado. Então essa frase, eles sabiam o que significava. Também vemos uma igreja fiel a Cristo, numa cidade fiel a Roma.
Esmirna foi conhecida como a cidade mais fiel ao imperador dentro do Império Romano. Em toda a extensão do Império Romano, a cidade que mais angariou elogios do imperador foi justamente Esmirna. Foi a cidade mais fiel a Roma. E quando as cidades da Ásia competiram para ver qual das cidades sediaria um templo ao imperador, a de Esmirna ganhou e teve verbas para a construção de um templo, a adoração ao imperador Tibério. Para essa igreja, nessa cidade, Jesus disse: ser fiel até a morte. E aí os moradores de Esmirna sabiam o que era felicidade, fidelidade, sabiam em toda a extensão da palavra o que era ser fiel. Portanto, a orientação de Jesus faz todo sentido naquela cultura, naquela história. Também vemos uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Esmirna tinha um estádio onde todos os anos aconteciam os Jogos Atléticos. Pois bem, os atletas disputavam uma coroa de louros. Assim como os gregos também, os atletas do Império Romano que se sobressaíam, ganhavam principalmente de outros atletas, de outras localizações, de outros impérios, etc. Eles tinham honras maiores. Por exemplo, não pagavam mais impostos. A partir da vitória nos Jogos Atléticos, dali para frente, não pagavam mais impostos para Roma. Recebiam uma coroa chamada coroa de ouro. Era um ramo em forma de para a cabeça e de ouro, de forma que colocavam como uma coroa. E Jesus diz: quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. E aí eles entendiam muito bem o que era este prêmio. Mas o cerne destes versículos, desta fala de Cristo à igreja de Esmirna, é ensinar o cristão a ser fiel, ensinar uma igreja a ser fiel até as últimas consequências, ensinar todos nós, cristãos, a sermos fiéis a Cristo até as últimas consequências. E como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, tendo uma visão desromantizada da vida. Veja comigo nos versículos 8 e 9. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo aí antes sinagoga de Satanás. Aí versículo 10, não temas as coisas que tem que sofrer, mais sofrimento. Eis que o diabo está para lançar alguns na prisão dentre vós. Aí prisão, postos à prova, tereis tribulação de 10 dias. E parece que esses 2 versículos vão quebrando aquela ideia de que ser cristão é viver no mar de rosas. Ser cristão e ser fiel a Deus é viver isento de todo e qualquer problema. Veja os tipos de sofrimento que estão acontecendo para os crentes de Esmirna. Tribulação, versículo 9, significa aperto, sufoco, esmagamento. Tribulação vem de uma palavra que a raiz é o surrar do trigo, dos feixes de trigo numa madeira cheia de pregos, para que batendo o feixe, o trigo saia. Então, desta palavra vem a palavra tribulação, a ideia de sofrer para que algo de bom saia de dentro de nós. Tribulação, pobreza. E aqui, a palavra que aparece é pobreza extrema. No Novo Testamento, no grego, existem 2 palavras para a pobreza. Uma é penia, que é aquela pessoa pobre, o que não tem o supérfluo, tem apenas o necessário do necessário. Mas o que aparece aqui é uma palavra que vai além, que diz o seguinte: quem não tem nada, e aquele que tudo foi perdido, absolutamente. E é essa palavra que aparece aqui para estes cristãos
da cidade de Esmirna, a difamação. Alguns que irão blasfemar contra eles, quer dizer, a blasfêmia ou a difamação contra esses cristãos, versículo 9, a prisão, versículo 10. Em algumas prisões as pessoas morriam de fome e de abandono, eram chamados cárceres inferiores. Agora, eu fico pensando o seguinte: permeia no meio cristão, no meio evangélico do Ocidente, a saber, aqui da América do Sul, América do Norte, Europa, etc., a ideia romanticista de que ser cristão é ser imune a todo e qualquer tipo de sofrimento. E aí é que entra esse viés da teologia da prosperidade, teologia da saúde perfeita, teologia do mar de rosas, do sucesso, etc., enchendo os cristãos de promessas, que muitas dessas promessas viram frustrações, e muitas dessas frustrações viram descrer em Deus, o descrédito para com Deus. De uma única vez, contam os historiadores, que 1.200 cristãos em Esmirna foram perseguidos a mando do imperador e foram mortos de uma vez. Numa outra ocasião foram lançados de cima do Monte Pagos 800 cristãos por servirem a Deus, porque foram fiéis até a morte, enquanto que o imperador os perseguia, querendo que eles tão somente negassem o senhorio de Cristo e maldissessem a Cristo, e aí eles não faziam isso. A exemplo do próprio pastor desta igreja, o apóstolo João foi pastor em Esmirna. Quando ele sai do pastoreio dessa igreja, fica um discípulo seu chamado Policarpo. E o Policarpo foi fiel a Deus, fiel à pregação, fiel ao ensino do evangelho. E quando Roma perseguia os cristãos em Esmirna, eles queriam encontrar o Policarpo. E levavam o Policarpo escondido para um lugar, para outro lugar, etc. Quando ele chega aos 86 anos de idade, ele disse assim: eu não vou mais fugir do Império Romano, eu não vou mais me esconder. E aí um dia pegaram o Policarpo, e o procônsul de Roma disse assim: Policarpo, você já é velho, você já é idoso, você pode muito bem morrer em paz. Apenas diga que o imperador é teu senhor e você pode renunciar a Jesus Cristo como teu senhor, nós deixaremos você viver. E ele respondeu da seguinte forma: 86 anos tenho servido a Cristo e Ele só me fez bem. Como eu posso agora maldizer o meu Salvador, se estou pronto para encontrar com Ele a qualquer momento? Como posso maldizê-lo? E aí o procônsul ameaçou com fogo, disse: Policarpo, nós vamos queimá-lo se você não rejeitar a Cristo. E ele respondeu dizendo: tu me ameaças com o fogo que queima por 1 hora e depois, dali a pouco, se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro, que arderá sobre os maus pela eternidade. Por que te demoras? Faze o que queres fazer. E aí conta-se a história que os próprios crentes que estavam presos tiveram que correr, pegar lenha para fazer a fogueira na qual seu pastor iria morrer queimado por não negar a Jesus. E assim ele foi queimado. Os cristãos de Esmirna não viviam uma fé poética, triunfalista, de mar de rosas, como eu falei. Por isso eles eram fiéis. Eles sabiam que eram fiéis, Deus dando tudo nessa vida ou não. Deus ouvindo todas as orações como queremos que Ele ouça ou do jeito dEle. Deus cumprindo a sua vontade de uma forma ou de outra. Mas eram fiéis. Continuavam entendendo: Deus é Deus, Deus é soberano, é absoluto naquilo que Ele faz. Sabe, e é isso que nós precisamos para vivermos
de bem com a vida e com Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Se você vive a fé cristã apenas motivado por experiências momentâneas, eletrizantes, ou pela prosperidade financeira, ou por respostas do presente para o presente, um dia corre-se o risco de se decepcionar, e se decepcionar com Deus, e acabar negando. Seguidamente eu ouço isso: onde eu estou errado, pastor, se eu faço tudo isso certinho, oro e vivo a santidade e sou fiel com os meus dízimos e com a frequência aos cultos, e agora enfrento tal luta ou tal provação, será que Deus não me ama? Será que... Não, isso não tem a ver com o amor de Deus por nós. Nós precisamos entender que ainda vivemos num mundo corrompido pelo pecado, mas que estamos indo para uma cidade perfeita, onde lá nós somos cidadãos. E lá não haverá dor, não haverá luta, não haverá provação, não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dores. Lá nós viveremos eternamente com Deus. Lá sim é o céu. Como ser um cristão fiel até as últimas consequências? Em segundo lugar, sabendo que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Veja bem, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Aí abre-se um parênteses: mas tu és rico. A igreja de Esmirna era pobre porque seus membros eram escravos, perseguidos, pobres, saqueados, prisioneiros do império, prisioneiros por causa do amor a Cristo. Era uma igreja exprimida, sofrida, era uma igreja acuada, pobre financeiramente, mas rica de recursos espirituais. Não tinha tesouros na terra, mas os tinha nos céus. Era pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Enquanto o homem avalia o ter, Deus avalia o ser. Sabe o que é riqueza para Deus? É Deus te avaliando com o tanto de amor com que você ama, com o tanto de dons e empenho com que você serve, com o trabalho com que você se dedica para o reino de Deus, para a obra de Deus, com a santidade com que você vive. São riquezas espirituais, são valores espirituais. São esses valores que Deus está colocando na sua balança. Escute isso: uma pesquisa indicou que de cada 10 crentes que sofreram adversidades, cada 10 crentes que sofreram algum tipo de luta ou provação extrema, 8 continuaram fiéis a Deus. Guarde esse número: de cada 10, 8 continuaram fiéis a Deus. A mesma pesquisa estudou crentes que passavam por lutas ou eram extremamente pobres e de repente enriqueceram. Agora veja os números: de cada 10 desses, apenas 2 permaneceram fiéis a Deus. Porque existem muitos valores do mundo que mudam a cabeça de uma pessoa e mudam a fé de uma pessoa também. Existem muitos valores que o mundo diz que são valores e que de repente em algum momento podem corromper o seu coração. Em 1235, Francisco de Assis visitou o Papa em Roma, Vaticano, e a sua visita se tornou célebre por uma cena. O Papa levou Francisco de Assis até os porões do Vaticano, onde tinha uma imensidade de ouro, riquezas, pedras preciosas e artes caras e tudo mais. E depois ele bateu nas costas de Francisco de Assis e disse: Francisco, hoje nós não precisamos mais dizer, como Pedro disse, não temos ouro nem prata, porque agora temos em abundância. E o Francisco respondeu para o Papa dizendo:
mas infelizmente também não podemos mais dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno anda, porque não temos mais o poder para isso. Os valores de Deus são outros. O homem coroa o sucesso, Deus coroa a fidelidade. Não esqueça disso. Terceiro, nós podemos ser fiéis até a morte, estando prontos a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. Veja o versículo 10, não temas as coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns em prisão dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Agora veja esta frase, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Repita comigo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles crentes estavam prontos a irem até as últimas consequências por Cristo. Honre a Deus até as últimas consequências. Não venda a sua fé por valores desonestos. Não troque sua fé como Esaú trocou por um prato de lentilhas a sua primogenitura. Não entregue a sua consciência por uma barra de ouro como fez Acã. Seja fiel ao Senhor, mesmo que isto lhe custe o namoro. Seja fiel ao Senhor, mesmo que isso lhe custe o emprego. Seja fiel a Deus, mesmo que isso lhe custe o sucesso. Seja fiel a Deus, mesmo que isso lhe custe a vida. Isso é fidelidade até as últimas consequências. Ano de 2007, quando visitei missionários no Quênia, conheci um casal chamado Sara e Joseph. Sara e Joseph, um casal recém-convertido que estavam abrigados, acolhidos numa casa de missionários bolivianos, e os conheci a história deles. Eles tiveram que fugir rapidamente da sua tribo, a tribo somali, porque eles seriam mortos pelos próprios pais ou pelos sogros, porque se converteram a Cristo. Por tradição eram muçulmanos. Aí tem um encontro com Cristo, Jesus transforma a vida deles e os pais descobrem. Aí o pai do Yosef disse, você está deserdado, você não pode mais ser considerado meu filho sendo agora um cristão. Você envergonhou a nossa fé, envergonhou a nossa família, envergonhou a nossa história, não podemos mais tê-lo como filho. E outra coisa, some daqui antes que eu te mate. E aí Yosef foi junto com Sara. Sara também foi perseguida pela sua patroa, a ponto de a patroa avançar sobre ela com um caco de vidro, um pedaço de garrafa, para tirar-lhe a vida, tão somente porque descobriu que a Sara tinha uma Bíblia. Foram deserdados pelos pais, expulsos da tribo, agredidos. A casa onde eles moravam foi queimada e eles tiveram que recomeçar a vida do zero, escondidos em outra cidade, para ali poderem continuar seu lar, seu projeto de família, mesmo agora desempregados e assim por diante. Eu fiquei pensando, no Brasil, quantos será aguentariam esse tipo de tribulação ou de provação e continuariam servindo a Deus? Sabe por quê? Porque aqui qualquer dor de barriga afasta um crente da igreja. Já viram isso? Qualquer situação adversa desse tamanho já é motivo para alguém ficar de nhenhenhê e ir embora, ou então não querer mais saber da fé cristã, da caminhada com Deus. Nós precisamos ser fiéis até a morte, como os crentes de Esmirna. Quarto lugar, sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Veja os versículos 9 e 10. Versículo 9 é a expressão, conheço a tua tribulação. Jesus conhece a tribulação que você está passando, seja qual for, em qual área for, Ele conhece, Ele sabe.
Ele sabe a tribulação de uma igreja, ele sabe a tribulação de um cristão também. Ele sabe, ele conhece. Não temas as coisas que tens de sofrer, versículo 10, a primeira frase. Não tenha medo, ele está no controle de todas as coisas. Sua vida, irmão, irmã, não está ao léu das circunstâncias, sua vida não está à mercê do espaço, dos acontecimentos, sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia! Ele sabe, ele conhece, ele controla. Nada foge ao controle de Deus. Não temas as coisas que tens de sofrer. Por vezes a gente imagina assim, daqui para frente, existem essas frases de motivação, coaching, que diz assim: o melhor está por vir, e todo mundo aplaude, o melhor está por vir. E de repente não, Jesus está dizendo aqui, ainda tem tribulação pela frente. Eu creio o seguinte, né? Olhando o quadro do mundo hoje, olhando o quadro da igreja, olhando o quadro do cristianismo, nós temos que estar prontos como igreja de Cristo, ainda a sofrer pelo Evangelho. Essa é uma realidade que nós pastores temos pregado. Quando olhamos para a palavra de Deus, olhamos para os tempos em que estamos vivendo, olhamos para os burbúrios das nações, olhamos para a sociologia, para o jeito que o mundo está migrando, olhamos para o caminhar da igreja e sabemos, podemos ainda ter tempos de perseguição antes da volta de Jesus. Tribulação de 10 dias, a última parte do versículo 10. Tereis tribulação de 10 dias, ele sabe os limites, em outras palavras, ele sabe qual o limite de onde você aguenta as tribulações. Deus não permite que venham tribulações tais que destruam a você, destruam a sua fé, porque aí seria destruição e não provação. Ele conhece a sua capacidade de absorção. O propósito do sofrimento é moldar, não é destruir. Querido irmão, querida irmã, Deus está no controle. Como ser cristão até as últimas consequências, tendo uma visão desromantizada da vida, sabendo que ainda vivemos nesse mundo, um mundo corrompido pelo pecado. Estamos a caminho, sim, de um corpo incorruptível e de uma nação que será eterna para nós, ao lado de Deus. Mas ainda estamos aqui nesta terra, sabendo também que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo, sabendo também que estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus, ou então sabendo que Jesus está no controle de cada um dos detalhes da nossa vida. Não sei de que forma você está sendo tentado a deixar a sua fé. Talvez através das lutas que está passando, não sei de que forma você tem sido tentado a, em algum momento, fraquejar na vida cristã, perder a perseverança, perder a esperança. Mas Jesus está dizendo nessa noite: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até as últimas consequências.